Gente, nós estamos aí nessa série, 21 dias de gratidão. Quem que está sendo grato aí durante essa semana? Quem está sendo grato durante todo o dia? Quem já foi grato? Quem agradeceu a Deus hoje alguma coisa? Quem tem algum motivo para agradecer a Deus? Diz assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor tem realizado grandes coisas aqui, e é impossível falar de Deus e não ser grato. É impossível pensar em Jesus Cristo e dizer assim: poxa, será que eu tenho alguma coisa para agradecer? Será que existe algum resquício de fato bom na minha vida que eu possa dizer aleluia, glória a Deus? Querido, só o fato de você estar aqui hoje, só o fato de você estar respirando, só mesmo você ter o seu coração batendo essa tarde aqui, tudo é motivo de gratidão. Até mesmo aquelas coisas que não podemos tocar ainda, porque elas ainda vão se concretizar, amém? Vamos ser gratos pela fé, amém? E eu queria dar um direcionamento com relação à ministração de hoje, a palavra de hoje. Gratidão como fonte de vida, sendo gratos e livres. Vamos estar falando sobre uma história que marcou muito o livro de Atos, por isso eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 16 em diante, até o versículo 26 na realidade. Fala assim a palavra de Deus: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou dizendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É interessante ver essa história porque o contexto traz um momento que Paulo, Silas e outros companheiros estavam caminhando em direção a levar a palavra de Deus por toda aquela região. E no meio do caminho eles encontraram, ou na realidade foram encontrados por uma mulher que era possessa de um espírito de adivinhação. E naquele momento aquela mulher começou a falar muitas verdades e falando: olha, escutem eles, porque eles estão trazendo a palavra da salvação. E isso, fala a palavra de Deus, que durou por muitos dias. E Paulo, já ficando indignado ali, ele se voltou contra aquela mulher, contra aquele espírito na realidade, e ordenou que no nome de Jesus Cristo aquele espírito fosse embora. E fala a palavra de Deus que naquele momento aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher, e os donos daquela escrava, eles perderam lucro, porque ela dava dinheiro a eles, adivinhando para a vida dos outros. Naquele momento eles foram reclamar contra Paulo e Silas,
para as pessoas do magistrado naquela época, reclamando que eles estavam ali pregando coisas que não eram da cultura romana. Naquele momento, Paulo e Silas, eles foram condenados, foram pegues, foram acorrentados, e houve uma sentença ali momentânea. Na realidade, ali na hora, eles foram açoitados, foram severamente açoitados no tronco. Logo depois, eles pediram para que um carcereiro pegasse com muito cuidado e prendessem Paulo e Silas. Paulo e Silas foram colocados no interior. Quando a palavra fala no interior, é que no lugar mais profundo, mais escuro, mais escondido e mais difícil de se escapar alguém. Fala a palavra de Deus, que mesmo diante de tantas coisas assim, Paulo e Silas, eles levantaram clamor a Deus, levantaram orações de agradecimento, levantaram hinos de louvor a Deus, e naquele momento houve algo diferente, houve um terremoto que fez com que todas as prisões fossem abertas, e eles foram soltos. O que é muito interessante ver aqui é que Paulo e Silas, eles foram na realidade injustiçados. Eles foram completamente ultrajados naquele momento, levando em consideração que eles não tinham feito nada demais. Mas o que me chama mais a atenção é o fato de que no momento que eles estavam presos, eles estavam sim acorrentados pelos pés. Sim, eles estavam ali no cárcere interior, numa jaula, numa cela, mas seus corações estavam livres. O corpo poderia estar preso, mas seus corações estavam completamente livres. Por quê? Porque eles tinham um coração grato. E o que é que a gente pode entender a respeito desse texto? O primeiro entendimento que nós podemos receber hoje é que situações adversas não podem aprisionar um coração grato. Situações do cotidiano adversas que saem do meu controle, que saem do teu controle, não podem roubar a paz da sua vida e não podem acabar com um coração grato. Mesmo diante de tanta dor, de tanta injustiça, de tanta perseguição, de tanto ultraje ali, Paulo e Silas, eles não perderam a essência da vida, eles não perderam aquilo que mais eles tinham aprendido com Jesus. Ei, querido, hoje Jesus está falando para você manter seu coração grato, para você continuar olhando para o céu e dizendo: sim, Ele é a minha esperança, sim, Ele é a minha solução, sim, Ele é o meu bem precioso. É de lá, olhando para o alto dos montes, olhando para o céu, olhando para além das nuvens, é onde eu posso ver aquele que pode suprir toda a minha necessidade, que independentemente daquilo que eu faça, daquilo que eu passe, daquilo que eu pense, daquilo que eu sinta, independentemente das situações que se levantem, independentemente de qualquer inimigo se levantar contra a sua vida, Deus é contigo, Deus te ama, Deus te quer, e Deus nunca deixará você ao relento, nunca deixará você ali. De maneira alguma, isso me faz lembrar uma frase que Mahatma Gandhi falou certa vez, que ele disse assim: a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. A questão não é a situação física ou social que você está enfrentando. A questão não é aquilo que está ao seu redor, mas é aquilo que está dentro de você, porque é a maneira como você vê a vida, é a maneira como você vê as pessoas, é a maneira como você vê a Deus. É isso que vai trazer a liberdade para a sua mente e para o seu coração, e vai poder conduzir você nessa vida, numa vida mais alegre. Quantos querem ser mais alegres nessa vida? Pois, querido, tenha um coração grato, tenha um coração grato. Talvez você esteja aqui hoje passando por problemas, talvez financeiros, conjugais. Talvez você esteja aí aprisionado pelo teu passado, por alguma culpa que até hoje você não conseguiu esquecer e que você não conseguiu perdoar a si mesmo. Talvez você também esteja preso aqui por insucessos na sua vida, sucessivos. Momentos que você olha e diz: eu não consigo, eu não consegui, eu não estou conseguindo, e você está preso àquele momento, e aquele momento não te define, porque quem te define é Jesus.
Talvez também você esteja aqui dizendo: Jorge, eu também me sinto preso pelas injustiças que fizeram comigo, pelos problemas de saúde. Querido, deixa eu falar uma coisa para ti muito simples. Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos para naquele momento dizer assim: nós estamos pregando a palavra, mas fomos presos, fomos açoitados. O que é que está acontecendo comigo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho motivo para agradecer? Mas, querido, a confissão dos lábios das pessoas livres é transformado em palavras de gratidão e louvor. Se você quiser saber quem você é, e se você quiser saber quem outra pessoa é, se ela é uma pessoa que é prisioneira das circunstâncias, ou se ela é uma pessoa que é livre em Deus, você precisa prestar atenção às palavras que saem da boca dela. As palavras das nossas bocas denunciam se somos prisioneiros das circunstâncias, ou se somos pessoas realmente livres por Deus. O segundo entendimento que podemos ter aqui diz o seguinte: a gratidão transforma o ponto final em vírgula. Gente, existe poder em ser grato. É interessante porque por volta da meia-noite, como fala aqui a palavra, para Paulo e Silas eles podiam falar assim: está tudo acabado. Esse dia aqui nós passamos completamente destruídos, fomos humilhados aqui diante de todas as pessoas. Estamos sozinhos aqui, talvez nus, porque fala a palavra que as roupas deles foram arrancadas. Talvez no gelo, ali no frio, um lugar onde tinha animais ali, ratos, baratas. E eles podiam estar pensando: poxa, não existe realmente esperança. É um lugar de tormento, um lugar de dor. Mas naquele momento eles olharam e entenderam que sim, existia esperança. Talvez você esteja vivendo um momento da meia-noite aqui. Talvez você esteja passando por um momento que você olha para todos os lados e diz assim: realmente eu não vejo saída, e eu não tenho gosto na vida, eu não tenho o que agradecer, eu não tenho o que ser grato. Talvez você tenha ouvido pessoas demais falando: ei, já deu, não dá mais certo. Ei, não vai funcionar. A tua vida é assim mesmo, esquece, blasfema contra esse teu Deus e vai embora e morre em paz, como falaram para Jó. Mas isso me lembra o que Zirtab Oná, que escreveu um livro Ordinariamente Extraordinário. Ele escreveu uma frase super interessante que diz assim: sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para todo fim há um recomeço. Deus ainda tem milagres para realizar na sua vida, amém? Você recebe isso? Deus tem milagres para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, mas para isso você precisa entender que ainda não chegou a hora do ponto final. Existe uma vírgula colocada através de um coração grato. Tenha um coração grato, cultive esse coração. Um terceiro entendimento que podemos retirar daqui é que fala que a gratidão, ela é contagiante. Você pode falar para alguém assim: a gratidão é contagiante. No versículo 25, fala que Paulo e Silas começaram a cantar, a glorificar a Deus, e fala que os outros presos começaram a ouvir o som daquele canto. Começaram a ouvir a voz de quem era alegre, de quem era feliz, de quem tinha realmente entendido tudo. Isso me lembra muito bem que um coração grato, ele não é um coração mais ou menos, mas ele é um coração completamente alegre. É um coração que ele cutuca as pessoas do lado sem tocar. É um coração que fala bem alto sem simplesmente abrir a boca. Sabe por quê? Eu me lembro muito bem quando eu fui curado de fibromialgia. Eu estava num culto como esse e de repente eu estava orando a Deus e eu fui curado instantaneamente, querido. Estava todo mundo sentado, eu me levantei sozinho e comecei a gritar no meio do templo, lá na Lagoinha, na igreja Batista da Lagoinha. Comecei a glorificar bem alto, sabe por quê? Porque eu não acredito muito naqueles filmes de pessoas sendo curadas por Jesus e a pessoa fala assim: valeu, Jesus. Não.
Uma gratidão, ela é contagiante. Como disse um filósofo grego, ele disse assim: a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. E naquele momento, Paulo e Silas, eles cantaram mais ou menos assim. Aleluia. Mas precisamos também entender um quarto ponto, que fala que a gratidão se fortalece na comunhão. O pior erro do carcereiro foi colocar Paulo e Silas juntos na mesma cela. Foi o pior erro dele. Se ele tivesse colocado separado, talvez tinha dado certo. Mas existe um segredo em estar com pessoas que te motivam a ser grato. Existe um poder em estar com pessoas que entendem o seu deserto e te colocam para cima, acreditando sim que é possível vencer, querido. Há o poder sim na gratidão, quando nós estamos juntos, quando estamos reunidos, quando prevalecemos aqui em pé firmes, acreditando que sim, Jesus fará o melhor acontecer. Por isso precisamos dividir as nossas prisões com pessoas realmente específicas, não com qualquer pessoa. Por isso precisamos sempre de um Paulo e de um Silas. Por isso que você precisa ser sempre Paulo na vida de alguém e você precisa ser Silas na vida de um Paulo também. E por último, querido, nós temos o entendimento, o quinto entendimento de que a gratidão, ela é poderosa. Fala comigo assim: a gratidão é poderosa. Existe uma frase que eu acho fenomenal, que diz assim: tudo começou a dar certo quando eu parei de pedir chorando e passei a agradecer sorrindo. Sabe, o problema é que muitas pessoas estão olhando para o desastre e não estão olhando para o paraíso. Quando eu olho para o paraíso, eu sou tragado para o paraíso, eu sou puxado para o paraíso. Mas também quando eu olho para o desastre, eu também sou levado para viver ali, seja fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente. Eu acredito que através daquela gratidão foram quebradas as prisões. Fala a palavra de Deus que os alicerces eles foram sacudidos. Fala a palavra de Deus que os fundamentos daquela prisão foram quebrados. E quais são os fundamentos de uma prisão? Senão o medo, senão a raiva, senão problemas emocionais de dizer por que eu estou aqui. E talvez você esteja aqui dizendo assim: mas por que eu estou passando por esse problema? Porque eu tenho que passar por essa situação? Porque eu tenho que viver desse jeito? E hoje Deus está te chamando para que você participe de um momento diferente, tendo seu coração grato, porque aquele que tem um coração grato, sim, aquele fundamento da prisão, que é o medo, a insegurança, a raiva, a angústia, a ansiedade, a depressão, eles são completamente destruídos, e eles são completamente banidos da nossa realidade e nos tornamos livres.
A gratidão ela é poderosa porque ela nos faz enxergar também oportunidades. Fala a palavra de Deus que quando eles passaram a ser gratos e cantar louvores, além dos alicerces serem quebrados e destruídos da prisão, eles viram portas abertas. Aquele que é grato, ele consegue abrir portas em relacionamentos. Aquele que é grato consegue abrir portas na sua família. Aquele que é grato consegue abrir porta em seus negócios. Aquele que é grato consegue abrir porta no seu coração para poder viver uma vida melhor. Porque a gratidão é poderosa, e eu queria já que você ficasse de pé comigo. A gratidão honra a Deus e abençoa os outros. É muito lindo ver que na palavra de Deus fala assim, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Todas as cadeias se soltaram. Querido, olha para mim. Todas as cadeias se soltaram. Naquele momento, aconteceu algo fenomenal. Depois que todos os presos fugiram, saíram porque as celas foram abertas, Paulo e Silas ficaram ali. E porque eles tinham um coração grato, aquele carcereiro também foi salvo. E a família dele também aceitou Jesus. Por isso eu queria que você nesse momento fechasse teus olhos e começasse a pensar nesse momento de gratidão. Fecha teus olhos, agradece a Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado. Muito obrigado pela nossa família, por tudo que o Senhor tem feito. Realiza em nós, Senhor, a Tua vontade e quebranta o nosso coração.